Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. Na cidade de Bir, na Índia, a encantadora Sananda era citada como a 8ª maravilha da Terra. Ela tinha 18 anos, ela pertencia à casta dos Brahmanes e conservava-se solteira. Um dia, seu pai, o velho Malua, chegou e disse: querida Sananda, bem sei que tens o sinal de Siva estampado na testa. Siva é um dos deuses, não é? E a criatura que tem este sinal está livre de qualquer maledicência. Mas já tens 18 anos e ainda não casastes. E as tuas amigas já estão casadas. Porque na Índia, as mulheres, quando completam 18 anos, elas casam logo. E Sananda ainda não tinha casado. Então ela disse: são 3, meu pai, os pretendentes. Tenho uma certa dúvida. A qual dos 3 devo escolher? E esta dúvida me atormenta. Então o pai dela disse: conheço um grande sábio que vem estar conosco na próxima semana. Um dia, eu o salvei de um tigre feroz. E ele, por me dever a sua vida, com certeza, jogará a areia e verá o destino dos 3. Queres ouvi-lo? Quero sim, meu pai. No dia aprazado, chegou o sábio, jogou a areia e disse: tu tens 3 pretendentes: Sardu, Sivala e Niansim. Com Sardu terás 5 anos de plena felicidade. Findo esse prazo, ele te trocará por outras mulheres. Não quero um coração infiel, disse Sananda. Com Sivala terás 10 anos de plena felicidade. Terminado este prazo, ele, encantado com a caça, se embrenhará no mato e te deixará. Não quero um coração indiferente ao meu amor, disse ela. Com Niansim, terás 1 ano de plena felicidade. Fim deste prazo, ele morrerá. Quero casar com Niansim, disse Sananda. Mas minha filha, argumentou o pai, poderás casar com Sivala ou com Sardu. Niansim, 1 ano, irás amargar uma viuvez eterna. Não, meu pai, quero casar com Niansim e exijo que tudo o que foi dito aqui nesta sala não saia dessas 4 paredes. Casou-se Niansim e Sananda. E dizem que na Índia não existia um casal mais apaixonado que aqueles 2. Um dia, estava Sananda sentada à porta da sua casa. Eis que ela vê Senônia, o anjo da morte, o mensageiro da destruição. Que queres aqui à porta da minha casa, Senônia? Bem sei que tua presença vale como uma sentença de morte. Estás certa, ó menina, vim buscar o teu esposo. Então, Sananda tomou aquele choque e disse: o meu esposo? Sim, vim buscar Niansim. Decorrido 1 ano de teu casamento, ele terá que morrer. Eu vim buscá-lo.
Então, ela disse: Senônia, quando eu nasci, a minha mãe me colocou sobre a relva e o touro sagrado pisou sobre a minha testa. Por ter sido pisada pelo touro sagrado, posso fazer qualquer pedido ao enviado de lama. Estás certa, ó menina. Podes fazer qualquer pedido, exceto a vida de teu marido. Pois bem, quero ter um filho, disse Sanandá, aos 30 anos de idade. O teu desejo, menina, será atendido. Terás um filho aos 30 anos de idade. Agora vou buscar o teu esposo. Espera, Senônia, disse ela. Que vais fazer? Esquecestes que eu pertenço à casta dos Brahmanes? E que uma mulher como eu, quando perde o marido, não pode casar-se de novo? Como queres que eu tenha um filho aos 30 anos, se queres levar o meu marido agora? Senônia, o mensageiro da morte e da destruição, caíra no estratagema de Sanandá e foi embora. Na Índia, quando os pensadores querem expressar uma história de amor, eles citam Sanandá e Nyansin. E dizem mais, que a mulher apaixonada, para salvar o homem que ama, é capaz de enganar a própria morte. Esta história nos leva a um repensar criterioso, isento de justificativas e de agressividades. Porque é algo que nos intriga: o medo da morte. Quem aqui tem medo da morte? Se perguntássemos à humanidade, 99,9% da humanidade tem medo da morte. Mas de onde provém o medo da morte? Eu vou perguntar em português. De onde provém o medo da morte? Tem medo da morte? De onde provém o seu medo? O medo da morte provém do instinto de conservação da vida. Porque ninguém quer morrer. Todo mundo quer viver. Dizem que do outro lado, não é? Algumas religiões, você vai estar com Deus, comendo manjar. Outros creem em outras alternativas. E dizem que morrer é maravilhoso. Até os espíritas acreditam que morrer e ir para nosso lar é divino. Mas se perguntássemos quem gostaria de morrer agora, ninguém se candidataria. Porque a criatura, ela está ávida para viver. Mas o medo da morte sempre se fez presente em todas as épocas da humanidade. Conhecemos a história da morte e da peste, que foram visitar uma cidade. Eita duplinha. Ao chegar na cidade, o governador que estava de saída disse: Dona Morte, não faça muito mal ao meu povo. Não, seu governador, eu e a peste vamos tirar apenas 3.000 vidas. O governador, apesar de ficar apreensivo, achou um número razoável. 3.000 vidas em meio à grande população que a cidade tinha e foi embora. Só que quando ele regressa da viagem, ele ficou sabendo que haviam morrido 20.000 pessoas. Então, se sentindo ludibriado, foi falar com a morte. Dona Morte, a senhora me enganou. Disse que iria tirar apenas 3.000 vidas e tirou 20.000.
Não, senhor governador, disse a morte com aquele risinho sarcástico. Eu e a peste tiramos apenas 3.000 vidas. As outras 17 morreram de medo. Então, o medo é aquele microscópio que amplia o perigo. Porque o instinto de conservação da vida fala mais alto. Não é fácil, não é simples, mas convenhamos, é divino viver. Divino. É algo de mais extraordinário. Algo que a providência divina nos concedeu. A bênção do renascimento. Porque renascer é caridade divina. Mas da mesma forma que se renasce, se morre. Da mesma forma que existe a ciência que estuda a morte, existe a ciência que estuda a vida, que é a biologia, existe a ciência que estuda a morte, que é a tanatologia. Mas para nós espíritas é um fenômeno natural. A morte, para nós, existe. Os mortos, não. Os mortos não morrem. Porque nós sabemos que é uma passagem, uma mudança de estado, de atmosfera. Já que vivemos em dois mundos, o material e o espiritual. Já que temos estes dois mundos e que o espiritual seria o verdadeiro, o real, aquele que todos nós vamos voltar para lá aperfeiçoado ou em fase de aperfeiçoamento, e o material. E nós vemos aqui que tanta gente se preocupa com as coisas materiais. Se apega a essas coisas materiais. E quando vai morrer, quando chega a hora da morte, se complica. Porque o apego às coisas materiais é um grande empecilho. Nós assistíamos a palestra do Divaldo, recentemente, antes dele adoecer novamente, e ele dizia que Joana chegou para ele e disse que ele iria desencarnar. Então, que ele começasse a se preparar intimamente, mentalmente, se desapegando das coisas e das pessoas. Então, ele começou a fazer este processo de desapego de coisas e de pessoas. E quando ele começou, aí ela falou, disse que tinha lhe sido concedido mais uma outra moratória. E assim, não é? Nós vamos compreendendo a plenitude da vida. Nós vamos compreendendo que a morte, que é um fenômeno natural, e que cada um tem que saber como lidar. Da mesma forma que somos educados para a vida, também deveríamos ser educados para a morte. Tem até povos muito antigos, cuja o cumprimento não é como o nosso. O nosso é boa noite, bom dia, boa tarde. Mas existem povos que quando passam um pelo outro, assim, ó, sabe qual é a forma deles se saudarem? Sabes que vais morrer? Sabes que vais morrer? Porque a morte para eles é algo natural. Como alguns povos por aí, não é? Que celebram, que fazem festa. Nós compreendemos a necessidade de estudarmos sobre a morte. E os espíritos nos mostram constantemente. As comunicações mediúnicas, as obras da codificação, trazendo-nos relatos como o livro Céu e Inferno, o livro dos médiuns. Quer prova maior do que a comunicabilidade dos espíritos? Do que a mediunidade que se manifesta em todas as épocas da humanidade? Na história, ela se manifesta. Para espírita e para não espírita. Porque não é um privilégio do espiritismo.
Moisés, mediante o fenômeno de combustibilidade, recebeu as chamadas tábuas dos 10 mandamentos dos espíritos desencarnados, que ele atribuía a Deus, que eram apenas enviados de Deus. Sócrates, constantemente orientado pelo seu guia espiritual, ele dizia: desde a minha infância, graças ao favor celeste, sou seguido por um ser quase divino, que diz o que eu devo e o que não devo fazer. O que ele chamava de daimon, gênio, que o orientava. E quando ele foi condenado a beber cicuta, o que foi que aconteceu? Naquela época, ele poderia ter feito a defesa dele, porque a pessoa que tivesse condições poderia muito bem fazer a sua defesa naquela época. E ele tinha condições de conhecimento, a sua própria defesa. Mas ele não o fez. E perguntaram para ele: por que você não se defende? Porque se fosse para eu me defender, o meu daimon teria me dito. Joana d'Arc, heroína francesa, era médium. Estava interligada com o plano espiritual. Conversava com aqueles que já foram encarnados, considerados mortos. César, o grande imperador romano, esteve com a pitonisa, porque naquela época o nome era Piton e Pitonisa, de pessoas que conversavam com os espíritos. Allan Kardec foi quem estabeleceu o termo mediunidade. Na época de César era Piton, era Pitonisa. Então César esteve com a pitonisa de nome Espurina, e lá ele se certificou que no dia 15 de março, algo de muito grave iria acontecer na sua vida. Na data prevista, César vai ao palácio e lá recebe 23 punhaladas, morrendo imediatamente. Catarina da Rússia foi chamada às pressas para ver o seu sósia fantasma, uma entidade que se materializava e permanecia horas e horas sentada no seu trono. Um dia, cercada pela guarda do palácio, alvejada com 2 tiros de fuzil, desapareceu sem deixar nenhum vestígio. E se fôssemos buscar a mediunidade na história, a noite era pequena. Então, são provas cabais de que os mortos não morrem. São provas contundentes de que, se nos prepararmos corretamente aqui na vida, quando partirmos para a espiritualidade, seremos recebidos pelos que já se foram, não é? Compatível com o que eu acredito. Porque imaginem, uma criatura desencarnar, não é? Morrer, acreditando em algo, e quando chegar do outro lado, ver que aquele algo não era real, como é que vai ficar essa criatura? Então os espíritos, eles são muito sábios. A providência divina, os mecanismos de Deus. Uma certa cantora, não é? Ela morreu, desencarnou. E a sua irmã procurou o Chico Xavier, porque ela queria uma consolação, um consolo, uma palavra amiga dos espíritos. E esta cantora psicografou uma mensagem através de Chico para a irmã. E disse para a irmã como foi recebida do outro lado, quando morreu. Ela era umbandista. Então, quando ela morreu, ela foi recebida nos moldes em que os umbandistas acreditam, que é a passagem.
e contou com requinte de detalhes, que não vamos aqui repetir, o que aconteceu. Então observem que há aquele cuidado, aquele zelo, aquele respeito da espiritualidade superior para com aquele que parte, para com aquele que vai antes de nós. Porque aquelas pessoas, aqueles que amamos, eles não morrem, apenas eles partem primeiro que nós. Devemos olhar para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, não nos enganaremos. Então, este medo que a maioria da humanidade tem, tenderá a desaparecer. Como tantas outras práticas desapareceram, não é? Nós vemos o exemplo do duelo. Há anos atrás, as pessoas se degradavam, duelavam por pouca coisa, por besteira. E um matava o outro. Mas hoje em dia, este costume, creio eu que nenhuma civilização ainda adote este mecanismo grosseiro. Então, assim também serão os nossos medos. Nós vamos através do estudo, não é? Porque não existe evolução sem mudança. Você só evolui se você mudar. Repito, não existe evolução sem mudança. A mudança, ela é fundamental. E nós vemos que ela deve ser constante. Tem gente que muda o cabelo, a cor, o tamanho, o jeito. Tem gente que muda a unha. Tem gente que muda a roupa. Mas a principal mudança em todos os aspectos da vida deve ser o de atitudes. De compreensão. O porquê estamos aqui na Terra. Com qual o objetivo de estarmos aqui na Terra. O que eu vim fazer aqui? Só passear? De férias e aposentadoria? Para onde eu vou? Porque eu não posso simplesmente acabar. Tem que existir, não é? A essência, o espírito. Porque a morte seria um prêmio se só existisse uma vida. A morte seria um prêmio para o malfazejo, para o meliante. Porque ele pintou e bordou e depois morreu, sem pagar pelo que ele fez. Então seria um prêmio se só existisse uma vida. E nós sabemos que não, que existem várias outras vidas. E este morrer, voltar para a espiritualidade, reencarnar novamente, assim é o mecanismo da vida. Mas como isso pode acontecer? Muito simples. É muito simples. Tal qual essa história que vamos contar agora, de duas crianças, dois primos amigos, que brincavam, nadavam, jogavam bola. Eles faziam tudo juntos. Mas a vida exige que estudemos outras coisas e que leiamos outros livros. E assim vamos nos afastando das coisas que amamos. E como tudo na vida, um dos meninos resolveu estudar. O outro não quis nada com o estudo. O que resolveu estudar, naturalmente, galgou altos patamares. Tornou-se conselheiro do rei. O que não quis nada com o estudo, tornou-se remador do barco real. Um dia estava lá o rei, o remador, remando, junto com outros, a comitiva do rei e o conselheiro.
E o remador sempre resmungando. Isso não é nada justo, dizia ele. Nós aqui, carregando as carcaças desses idiotas, e eles comendo, bebendo, se divertindo. E depois ele pensava de si para consigo, repetindo: isso não é nada justo. Afinal de contas, não somos todos criaturas de Deus? À noite, todos foram dormir. O remador acordou assustado, com uma mão firme no seu ombro. Era a mão do rei, que disse: há um barulho esquisito naquelas montanhas. Não consigo dormir imaginando o que seja. Por favor, vá e descubra o que é. O remador saltou do barco e, decorrido minutos, voltou e disse: nada demais, majestade. Uma gata que pariu a um punhado de gatinhos barulhentos. Que tipo de gatinhos? Perguntou o rei. O coitado do remador não tinha percebido, teve que subir e voltar e dizer: siameses, majestade. Ah, siameses. Quantos gatinhos? Perguntou o rei para ele. Ele também não tinha observado, subiu, desceu e disse: 6 gatinhos, majestade. Ah, 6 gatinhos. Quantos machos e quantas fêmeas? Eu de contar já estou cansado. Imagine ele de subir e descer. Subiu, desceu e disse: 3 machos e 3 fêmeas. Muito bem. O rei acordou o seu conselheiro e disse: há um barulho esquisito naquelas montanhas. Vá e descubra o que é. O conselheiro saltou do barco e, decorrido minutos, voltou e disse: nada demais, majestade. Uma gata que deu à luz a um punhado de gatinhos barulhentos. Que tipo de gatinhos? Perguntou o rei. Siameses, majestade, disse o conselheiro. Quantos gatinhos? 6 gatinhos, majestade. Quantos machos e quantas fêmeas? 3 machos e 3 fêmeas. E disse mais: os gatos pertencem ao prefeito do vilarejo. E o prefeito espera que o barulho dos bichinhos não tenha incomodado o sono real. Já que a mãezinha deu à luz assim que a comitiva chegou. E diz mais: se vossa majestade quiser qualquer um desses bichinhos, ou todos, pode levar. O rei volta-se para o remador e diz: eu ouvi os seus resmungos hoje à tarde. Sim, todos nós somos criaturas de Deus, mas toda criatura de Deus tem uma tarefa a cumprir no mundo. Precisei mandá-lo 4 vezes para cumprir uma tarefa. E o meu conselheiro só foi uma. E é por isso que ele é o meu conselheiro. E você fica com os remos do barco. Assim também é a vida humana. Quantas idas e vindas nós não demos? Quantas vezes não morremos e voltamos? Por quê? Porque não cumprimos a tarefa, não observamos, nos comportávamos como remadores do barco real, sempre reclamando da vida, acreditando que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado, ou vendo o sol apenas como um fazedor de sombras. Não valorizávamos a nossa vida. Mas quando nos comportávamos como conselheiro do rei, vendo a vida de uma forma transparente, de uma forma sublime, de uma forma divina, porque a vida é um milagre
E o milagre da vida chama-se amor. E o amor nos deu a vida. Eis a razão de transformarmos a nossa vida em amor, valorizando-a, para que a morte, não seja tão devastadora. O grande filósofo, professor Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase muito interessante e profunda. Diz ele: eu não tenho medo da morte, porque ela virá, é inevitável. Um dia ela vai vir. Eu tenho medo do que eu estou fazendo com a minha vida enquanto a minha morte não chega, para que eu não tenha uma vida medíocre, inútil e fútil. Então, não devemos ter medo da morte. Devemos ter medo do que estamos fazendo enquanto estamos vivos, enquanto ela não chega. Será que estamos verdadeiramente no caminho correto? Porque se eu for uma pessoa boa, com certeza, ao desencarnar, ao morrer, eu vou para um local compatível com o que eu fiz de bom. Se eu sou uma pessoa perversa, eu vou para um local compatível com o que eu fiz de perverso. Colhemos escolhas. A vida é assim. Tudo na vida é escolhas. Então tomemos cuidado com as nossas escolhas. Mas Deus é tão misericordioso que tem o fenômeno da morte e tem a lei da reencarnação. Eu terei uma nova oportunidade para voltar. Porque a lei da reencarnação, ela é assim. Gritava Nholimundo com braveza no antigo fazendão do Rio Fundo: no meu sítio não quero vagabundo. E punha fogo às choças da pobreza. As mulheres gritavam: que tristeza. E os homens: Deus nos valha neste mundo. Sem compaixão seguia Nholimundo, botando fogaréu de palha acesa. Morreu. Rogou reencarnação o quanto podia. Hoje é feliz na roça do macaco. Tem sossego, mas mora num barraco que pega fogo quase todo dia. É a reencarnação. E o que é a reencarnação? A reencarnação, segundo os espíritos e Maria Dolores, é um recado de amor do Correio dos Céus. Eis o que é a reencarnação. Porque só a reencarnação explica por que tantas pessoas sofrem e morrem sofrendo, enquanto aquele lá fica tranquilo. Quantos de nós já não afirmamos: eu não tenho sorte, porque eu faço tudo certo? Eu frequento os locais certos, eu não engano ninguém, eu não traio ninguém, eu sou correto nas minhas coisas, honesto, mas tudo para mim dá errado. Meu vizinho faz tudo ao contrário, engana, ilude, tudo para ele dá certo. Mas é lógico, o seu vizinho, ele está plantando e você está colhendo. Dia virá em que você vai colher e ele, em que você vai plantar e ele colher. É natural. Mas é o recado de amor que explica porque eu sofro tanto, passei a vida sofrendo, morri
e fui para a espiritualidade. A vida inteira prostrado em cima de uma cama, sem poder me mexer. Como Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça não passou 30 anos deitado em cima de uma cama? Ao passo que outras pessoas, até um repórter perguntou para ele: Jerônimo, o que é a felicidade para você? E ele disse: para mim, que passei 30 anos deitado de costas, felicidade seria poder deitar de bruço. E para nós? Por isso que ele era considerado o gigante deitado. Mas nós temos também na terra os gigantes sentados. Não apenas deitados, mas sentados. Então, a reencarnação nos dá a certeza de que o amanhã, não é, será bem melhor. Que fazer, Senhor, aos que perderam corações queridos e esquadriam na louça o conforto que tarda, procurando na cinza que a cinza não guarda? Que dizer, Senhor Jesus, aos que andam sem luz e anseiam fugir num derradeiro aceno, entornando na boca a dose de veneno? Que dizer ao doente que acorda sobre a mesa de abençoada cirurgia, ao se verem sem mãos ou reclamando as pernas amputadas? Dizer que tu existes e que reanimarás todos os tristes, que a vitória do bem em todos os seus esplendores nem sempre nascerá dos vencedores, mas sempre dos vencidos. Chama-se Aurora, a nobre companheira, uma das que encontrei na hora derradeira do corpo cujo laço me prendia, mensageira da paz e da harmonia, era um misto de menina flor e estrela. Depois de longa convivência, no meu novo processo de existência, pude efetivamente conhecê-la. Para logo notei que a Aurora, onde estivesse, ante os amigos de quaisquer idade, lembrava um coração que de todo se desse a tecer fios de felicidade para quem lhe escutasse as palavras de luz. No entanto, aos poucos, vi que ela trazia extenso traço de melancolia, obscuro pesar, escondido e profundo. Sem que eu nada indagasse, certa feita, ela me disse: irmã Dolores, devo tornar ao mundo numa jornada estreita. Irmã, onde estiveres, onde fores, roga ao céu me abençoe, na luta que me leva a socorrer um ente amado, para mim, tal qual filho desgarrado na vereda da treva. Mas não podeis, irmã, perguntei com cuidado, ampará-lo daqui sem renascer na terra? Não, não posso, ela me disse, é na volta que insisto, já que em 5 existências lado a lado, esse filho que eu amo é um homem transtornado, que fugiu por orgulho à presença do Cristo. Depois de semelhante entendimento, acompanhei-a certa vez, a fim de conhecer-lhe o ente amado, a quem ela se afeiçoara noutras eras. Nele encontrei um cidadão prendado, casado, pai de um filho que ainda não chegara a contar 4 anos, professor e eminente cientista, emitia conceitos desumanos. Se alguém falava ali em Deus, expondo-se-lhe à vista. Logo após, ateu maior entre os grandes ateus, dele escutei opiniões como estas: santos e religiões são lendas de pessoas desonestas. O espírito e essa coisa de Deus é ilusão da mente alucinada. Quando a morte aparece, a vida é cinza e nada. Mas a aurora voltou. A afeição renascida, tomando dele próprio a sua nova vida. Sua mãezinha querida, excelente senhora,
por sugestão do plano superior, deu-lhe o nome de Aurora. Tenra criança ainda, ela exprimia amor, impressionando o pai com um luminoso olhar. No regaço materno era uma flor no lar. Crescendo um tanto mais, era-lhe a companhia. O pai achara nela a fonte da alegria. 5 anos apenas e a criança endereçava a ele assuntos tais que o genitor se via em profunda mudança em seus próprios anelos paternais. E assim que os dois se punham mais sozinhos, fossem nos campos, nas praias, nos caminhos, a pequena fazia indagações. Papai, quem fez o céu assim tão grande? Quem cultiva estas plantas que nós vemos? Quem criou os nossos pés para que a gente ande? Quem sustenta no chão a casa em que vivemos? Papai, quem dá comida aos pássaros na serra? Quem fez o sol? Será que o sol assim tão brilhante e tão quente é uma vela de Deus iluminando o mundo? O pai ouvia a filha enternecidamente e respondia admirado: filhinha, vais crescer ao nosso lado. Tudo compreenderás no momento preciso. E parava a pensar, sob longo sorriso. Após algum silêncio, a expressar alegria, vendo as aves saltando ramo em ramo, sempre agarrada ao pai, a pequena dizia: papai, de tudo o que já sei, sabe o que já falei? Já falei à mãezinha que eu te amo. Mas um dia surgiu. Há sempre um mais, quando a vida feliz perde o gosto da paz. A menina adoeceu inesperadamente e após longa pesquisa, o médico anuncia a presença de estranha leucemia. Os pais lutaram com as leões à frente de um perigo mortal. No entanto, hora por hora, viram a pequenina e tenra Aurora a definhar e a definhar. Até que em certa noite, unidos a chorar, sem quaisquer esperança que os conforte, viram-na repousar no silêncio da morte. Lembrando o anjo lindo estruturado em cera, a filhinha querida adormecera. 2 meses, sob os traços da ocorrência, a pedido de Aurora, fui visitar-lhe a residência. Não mais achei ali a beleza de outrora. Tentei buscar-lhe o pai, que soube ausente, e encontrei-o num quadro comovente. Estava triste e só num campo santo, tateando na louça o nome da filhinha. E demonstrando a mágoa que o retinha, falava em alta voz, encharcada de pranto: filha do coração, embora eu viva triste, a verdade me diz que a morte não existe. Anjo de paz e amor, é impossível morrer. Viverás para o bem. Ensina-me a bondade, dizia o pai. Então, a morte de uma criança em tenra idade é um recado de amor no correio dos céus. E este recado que a espiritualidade sempre está a nos dar, para que reflitamos no que estamos fazendo com a nossa vida. Para que reflitamos a essência da vida. A morte nada mais é que a origem da vida. É necessário que você vá para que você possa voltar ou não. Depende muito, não é? Do que você aprendeu, do que você precisa aprender, do que você deixou inacabado. Só assim nós vamos compreendendo
Há providência divina. Portanto, meus amigos, acreditem firmemente no seu gênio criador, na força ativa da mente, nas maravilhas do amor. Quem recebe de nascença uma cabeça que pensa e um coração para amar é feliz por toda a vida. Tem riqueza garantida, tem tudo que precisar. Recebam o abraço amigo e fraterno de todos os que fazem a Federação Espírita Pernambucana, desejando para todos muita paz e prosperidades espirituais. Só dando, antes de fazermos a prece final, só dando alguns lembretes, né? De antemão, agradecer ao Wilton pela visita que nos veio fazer, pela possibilidade de nos trazer reflexões sobre a vida. Na próxima semana, a gente vai receber aqui Aurélio Gama. Aurélio é lá de Caruaru, do Bezerra de Menezes, e ele vem trazer a reflexão com o tema Espiritualidade e Ciência, luzes do mesmo caminho. Cada oportunidade que a gente tem de refletir é um estímulo para a gente seguir vivendo, porque a gente, compreendendo a mensagem da reflexão, a gente consegue encontrar os caminhos. Senhor da vida, agradecidos estamos por tudo quanto nos deste, por tudo quanto nos dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Que a tua misericórdia, Senhor, se faça presente neste ambiente e que possamos levar esta harmonia, esta paz, este equilíbrio para os nossos lares, distribuindo para aqueles que não tiveram a oportunidade de aqui estar. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos, ampara-nos, protege-nos, hoje, agora e sempre. Assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra